tudo bem? Eu sou Rosana Jatobá, está começando o podcast Valor Resultados 360, mais uma iniciativa da plataforma Valor Empresas 360, uma ferramenta que reúne em uma só página na internet todas as informações de que um stakeholder precisa para tomar decisões. Notícias sobre a empresa, indicadores de mercado e financeiros, além de espaço para a comunicação que a empresa fizer a seus investidores. Essa plataforma inclui também este espaço, o podcast Valor Resultados 360, para te conectar com as principais empresas com ações listadas na Bolsa. Nós vamos conversar com CEOs, CFOs e os executivos dessas companhias, para entender em profundidade as suas estratégias de negócio e os seus mais recentes balanços de resultados. Hoje nós vamos mergulhar nos números e nas estratégias da JBS, empresa líder global no setor de alimentos à base de proteína. E para conversar com a gente sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano passado como um todo, eu convido Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. Oi, Tomazoni, que prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Rosana. Prazer é meu estar aqui com você e com os ouvintes para falar da JBS. Convido também o Guilherme Cavalcante, CFO da companhia. Oi, Guilherme, seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo ótimo, Rosana. Olha só, nós acompanhamos a divulgação dos resultados da JBS e também o resultado que foi excelente. Para começar nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre investimento. Esses resultados em 2021 e no quarto trimestre do ano passado, eles foram obtidos ao mesmo tempo em que a JBS conseguiu alavancar os seus investimentos. Aí eu te pergunto, Tomazoni, qual é a estratégia por trás disso? Rosana, para responder essa pergunta, eu queria colocar num contexto. A JBS, assim, histórico, JBS era uma companhia nacional com foco em somente uma proteína e ao longo dos anos se transformou numa empresa global com multiproteína. A gente ampliou muitos investimentos, foram 150% dos investimentos se nós comparamos com 2020. A gente saltou de 8,2 para 20,7. Tudo isso em busca de mais diversificação, marcas e valor agregado. Nós, com esses investimentos, estamos consolidando as estradas para o crescimento da companhia para os próximos anos, que vai manter o crescimento nos negócios atuais, mas também fez aquisições estratégicas que dão outras avenidas. Por exemplo, a Vivera, que nós compramos na Europa, ela nos tornou um dos líderes desse mercado de plant-based e que dá sinergia a outros negócios de plant-based que nós já temos nos Estados Unidos e no Brasil. Também não é diferente com a Huon, que é na Austrália, onde nós iniciamos nosso negócio de aquacultura ou de pescado. Fizemos aquisição de salmão no mercado de proteína, que é uma das proteínas que mais cresce e que nós acreditamos que podemos repetir nesse mercado de aquacultura o mesmo que a gente fez com o frango e com os suínos ao longo da história da JBS. Também, nós aproveitando que estou falando da Austrália, nós adquirimos lá na Austrália a Rivali, que é uma líder na criação e processamento de suínos, né, e que impulsiona essa aquisição, vai impulsionar um outro negócio que nós temos lá, que é da Primo Foods, que é de valor agregado. Ainda, olhando marcas, nós fizemos a aquisição da Kerry Meats and Meals, que é uma divisão da Kerry Foods, que adicionou um valoroso portfólio de marcas na Europa e na Irlanda. Também, continuando, a gente fez na Europa ainda a aquisição do Grupo Kings, é uma empresa de produtos da charcutaria, especialidade italiana, com selo de origem protegida e que tem características artesanais, que vai alavancar o investimento em Greenfield que nós fizemos nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, também a gente fez a aquisição da Sunny Valley Smoked Meats, é uma empresa de produtos de valor agregado e de marca. Ao final, a gente fez 7 aquisições, 11,3 bilhões de reais e também investimos numa proteína que está começando, que é essa proteína que
nós chamamos de cultivated meat. Nós fizemos uma aquisição da Biotech, é uma empresa espanhola, e que hoje produz 1 tonelada de proteína cultivada, mas que com a expansão industrial que nós vamos fazer, nós vamos produzir 1.000 toneladas. Então nós estamos levando uma proteína que está ainda em escala de planta piloto para uma escala industrial. E com isso, para que a gente possa, essas novas plataformas de crescimento, nós também reforçamos a estrutura. Nós criamos 2 diretorias, presidências global da área de operação, que vão permitir que a gente não perca o foco na excelência operacional que a gente tem hoje e possa desenvolver esses novos tipos de proteínas que nós estamos iniciando agora. Agora, Guilherme, toda essa estratégia que o Gilberto está escrevendo para nós, ela depende intrinsecamente da gestão financeira da JBS. Eu queria que você contasse aqui para a gente como que a companhia conquistou o Full Investment Grade em 2021, e isso torna o cenário muito mais favorável. E como é que foi essa jornada? Como é que vocês chegaram a esse ponto? O cenário para a gente realmente é muito favorável, né? As perspectivas são excelentes e os movimentos que a gente vem fazendo de gerenciamento de passivos garantiu a gente chegar, então, com o melhor quadro financeiro da nossa história. Só em 2021, por exemplo, a gente emitiu 7 bilhões de dólares de bonds no mercado internacional, de forma que a gente alongou a dívida e reduziu o custo médio. Isso fez com que a gente chegasse, então, a 2022 com caixa excedente e com lucro acumulado para poder continuar retornando capital para o acionista. Hoje a gente tem uma alocação de passivos que permite a gente ter uma melhor previsibilidade do lucro líquido, né? E esse ano a gente está trabalhando também com os novos ganhos significativos e com esse caixa confortável, então a gente deve ser capaz aí de novo de antecipar dividendos aos acionistas, né? Também acho que vale a pena a gente ressaltar que em 2021 a gente atingiu a menor alavancagem da história da companhia, abaixo de 1,5 vezes, né? Mesmo tendo retornado nesse período 18 bilhões de reais aos acionistas entre distribuição de dividendos e recompra de ações. Muito bem, agora falando um pouco de números, a empresa tem 250 mil colaboradores ao redor do planeta, é uma gigante, só que no Brasil são 146 mil, isso faz dela a maior empregadora do país, são 450 plantas industriais, e a gente sabe que os produtos da JBS estão presentes aí em mais de 190 países. O portfólio de marcas contempla alimentos à base de diversas proteínas, como a bovina, aves, suínos, pescados e também plant-based. Então, Tomazoni, vocês acabaram de divulgar os resultados do ano passado como um todo. A receita consolidada foi de 350 bilhões de reais. Esse número que eu tenho aqui, um aumento de 29,8% em relação a 2020. E o lucro líquido foi de 20,5 bilhões de reais, 4,5 vezes o ganho do ano anterior. Eu te pergunto, a que você atribui esses indicadores tão significativos? Rosana, você tem razão, os resultados de 2021 foram históricos para a JBS, né? E eu falo que a gente cumpriu o nosso propósito, que é de alimentar o mundo com o que há de melhor e de maneira cada vez mais sustentável, e geramos retorno para todos os nossos stakeholders. Agora, se a pergunta foco sua, o que atribui? Eu vou dizer que eu atribuo às pessoas. Eu acho que graças aí à excelência operacional que tem a ver com os nossos 250 mil coladores do mundo, o nosso foco em ter as melhores pessoas, o nosso foco também, que é mentalidade de estar fazendo sempre o melhor, tá ligado à cultura, à atitude de dono, à determinação, simplicidade como nós tocamos o nosso negócio, com muita humildade, com muita disciplina. E a estrutura, nós nos organizamos de uma maneira simples, em que cada um que toca o seu negócio sinta o dono. As pessoas têm autonomia para tocar o negócio. Esse conjunto
de atitudes que nós temos ligado pessoas, mentalidade, cultura, estrutura, alinhado a um direcionamento estratégico claro, leva a esses resultados que estão aqui. Nós construímos ao longo do tempo uma plataforma de produção, uma plataforma de venda global, em que temos vários tipos de proteína e estamos em muitas geografias. Quando você junta isso com um time, você tem o resultado que a gente entregou. Agora, Guilherme, eu queria que você analisasse, considerando apenas o quarto trimestre, que teve também resultados bastante expressivos, hein? Sem dúvida, Rosana. No quarto trimestre, a gente teve crescimento em todos os nossos principais indicadores. Tá? Nossa receita líquida cresceu 27%, chegou nesses últimos 3 meses do ano a 97 bilhões de reais, e o lucro líquido dos 3 meses foi de 6,4 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de 61% quando a gente compara com o último trimestre de 2020. Mas acho que vale a pena ressaltar também que a gente que a receita cresceu em todas as nossas unidades de negócio, mesmo com um cenário que foi desafiador em algumas partes do mundo. Acho que isso só comprova a excelência de gestão da companhia. Tomazoni, muita gente pensa que sustentabilidade é sobre questão ambiental, é sobre governança, mas é sobretudo sobre pessoas, né? O pilar social ele é muito forte. Eu gostaria que você detalhasse um pouco mais para a gente esse foco nas pessoas que a JBS tem. Que ambiente é esse tão favorável ao trabalho desses 250 mil colaboradores ao redor do mundo? Então, Rosana, assim, a gente acredita que uma empresa só pode ser próspera se seu entorno for próspero também. Primeiro, nós temos que cuidar dos nossos 250 mil colaboradores, suas famílias e das comunidades que nos cercam. E aí, seguimos essa atuação direta para o apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, né, nas regiões onde que nós estamos presentes. Foi assim que tem sido com o programa que começou lá atrás e que nós continuamos aqui no Brasil, com Fazer o Bem Faz Bem, onde nós doamos mais de 400 milhões em regiões de alta vulnerabilidade. E nos Estados Unidos, né, nós também fizemos ações que promoveram operações ao redor das nossas comunidades, um programa que a gente chamou de Hometown Strong, que aportou 100 milhões de dólares nos últimos 2 anos em ação de potencial impacto nas regiões em que a JBS está envolvida. Nós também nos Estados Unidos doamos mais de 200 milhões em projetos, né? E mais de 100 milhões 10 milhões, desculpa, em produtos para bancos de alimentos. Enfim, nós acreditamos que nós temos que construir um ambiente em que todo mundo possa ser beneficiado da riqueza que é criada. Então, Tomazoni, conta aqui para a gente como é que foi essa evolução ao longo do ano e quais foram os reflexos, né, os impactos que tudo isso teve na relação com o consumidor, que está lá na ponta e é cada vez mais exigente. Eu acho que esse a gente estava falando muito aqui em investimentos, em expansão de capacidade produtiva, mas isso só é possível se você tem uma demanda para os seus produtos. Eu acho que nós temos desde o início focado em ganhar a preferência do consumidor, porque é o único que dirige o nosso crescimento. Essa expansão todas que nós estamos fazendo é porque nós temos demanda para o consumidor fazer. Foi isso que nos inspirou e nos levou a fazer esse plano ambicioso de crescimento da Seara, que a Seara está com capacidade produtiva limitada e tem uma demanda crescente. E isso levou esses investimentos, como estou falando aqui, para que a gente pudesse atender uma demanda crescente. Porque está ganhando preferência do consumidor, está aumentando a penetração, e isso tem feito nós
investirmos. E isso tem um impacto super positivo, né? No ano passado, a JBS como Botoro aumentou 7.500 colaboradores no mundo. Nós estamos com mais de 250 mil colaboradores aqui no Brasil, mais que 150 mil. Somos o maior empregador. Então, quando eu vejo que a gente pode fazer isso, nós estamos cumprindo nosso papel social de gerar oportunidade de crescimento para as pessoas, gerar desenvolvimento para os pequenos municípios, para as pequenas regiões onde nós estamos, e ao mesmo tempo atender o consumidor, está criando com inovação um novo produto. A Seara inaugurou várias categorias. Eu falei muito aqui do Brasil, mas não é diferente lá nos Estados Unidos. Nós fizemos um investimento lá, também com um foco em marca e valor agregado. Nós temos uma grande oportunidade nos Estados Unidos de desenvolver marca e valor agregado. Quando a gente compara o nosso negócio nos Estados Unidos, que nós temos com outros tipos de proteína in natura, a gente vê que o valor dos valores elaborados com marca tem um caminho, um grande potencial. Estamos botando lá 200 milhões de dólares numa fábrica de especialidade italiana, e acabamos de inaugurar uma fábrica, investimos 80 milhões de dólares numa planta de bacon cozido, preparado. Então, esse tem sido o grande trabalho nosso. Nós investimos em M&A, fizemos aquisições, sempre que nós vemos que essa aquisição tem um fit estratégico e também tem um valor que nós acreditamos que tem um retorno para a companhia. Quando isso não acontece, nós fizemos greenfield, nós investimos na construção de fábrica. Então tem esse balanço entre greenfields com M&A, tem permitido com que nós podemos seguir a nossa estratégia, que é de ter mais valor agregado, de ter mais marca e ter a excelência operacional em todos os negócios que nós operamos. Tomazoni, como você avalia a jornada sustentável da JBS e que ações você gostaria de destacar em alinhamento à agenda ESG? Rosana, assim, a JBS assumiu em 2021 o mais importante compromisso de ser net zero 2040. Nós temos uma empresa diversificada, com cadeias longas, e ser net zero é um grande desafio, mas é uma necessidade, né? O planeta precisa que todos assumam a sua responsabilidade, e nós, como uma empresa global, não podíamos ficar de fora e assumir. Aliás, acho que fomos a primeira grande empresa do setor a tomar uma decisão de ser net zero 2040. Essa decisão de colocar a sustentabilidade como um guarda-chuva da nossa estratégia, porque a partir daí você tem que tomar todas as decisões baseadas nos critérios da sustentabilidade, desencadeou passos decisivos da companhia. Parte você viu como a gente mudou algumas plataformas, criou novas plataformas, eu já citei, de aquisições que acabaram criando novas plataformas dentro da companhia, como o Plant-Based, como o Pescado, que eu acabei citando, mas também aqui no Brasil, nós já tínhamos um compromisso grande de intolerância com o desmatamento, mas nós nos limitávamos no controle do fornecedor direto. Nós estamos evoluindo para o controle do fornecedor do nosso fornecedor, através do uso da tecnologia de blockchain, que nós chamamos plataforma da pecuária transparente. Mas não só simplesmente colocamos uma ferramenta e um processo, nós colocamos escritórios verdes. O que é escritório verde? São 15 escritórios localizados estrategicamente na região para apoiar os nossos fornecedores, para que eles possam se adequar aos critérios socioambiental que a empresa exige, para que eles possam estar legal dentro da plataforma. Junto com isso, a gente fez parcerias com 2 bancos, com o Bradesco e com o Banco do Brasil, para que eles apoiem financeiramente, para que esses produtores possam fazer a sua transformação. Acabamos de inaugurar uma fábrica de fertilizantes orgânicos, gelatina, peptino, que é usar... nós queremos investir $1 bilhão, nós vamos investir nos próximos 5 anos no nosso processo. Mas nós não estamos vendo isto como custo. Nós estamos vendo isto que vai tornar a companhia mais competitiva. Ou porque vai reduzir o custo total do sistema,
ou porque vai aumentar o valor do produto. Então, é um conjunto de ações. Eu poderia ficar citando todas as ações que nós temos de carros elétricos, de investimento em energia solar. Eu podia ficar aqui só tratando desse assunto, porque é um assunto muito caro para mim. Eu estou pessoalmente envolvido nesse assunto, né? Nós temos metas para os nossos principais executivos para a gente atingir esse meta de 2040, que eu acho que é fundamental para o futuro da humanidade. Agora, Tomazoni, vamos falar então do Fundo JBS pela Amazônia. Ele alia tanto o aspecto ambiental como social, né, que são pilares super importantes da agenda ESG. Na sua avaliação, qual é a importância para a JBS desse tipo de iniciativa, que também está muito comprometida com as comunidades nas quais a empresa está inserida? Rosana, eu falei antes e vou me repetir aqui, que a gente aqui acredita que uma empresa só pode ser próspera se o seu entorno for próspero também. Nós estamos diante de uma revolução verde, né, que vai ter um impacto maior e em menos tempo do que teve a revolução industrial. E quando se tem uma tremenda revolução assim, muitas pessoas ou muitos setores acabam ficando para trás. E ao invés de você ter um ganho social, um ganho ambiental, você acaba tendo uma perda porque muitos não vão acompanhar a velocidade dessa transformação. E nós vemos que a Amazônia é um dos grandes focos, né, do mundo inteiro. Todo mundo está focado na Amazônia, o que acontece com a Amazônia. E nós achamos que nós tínhamos que dar a nosso apoio como empresa global que somos, como uma empresa responsável que somos, para o desenvolvimento socioambiental daquele bioma. E aí você conhece o projeto, ele vai atingir, ele está atingindo, porque nós já temos 6 projetos lá, no projeto, 3 projetos de cadeia, projeto extraordinário, com mais de 1.400 famílias, levando a renda, mais de 40% a renda, que é a parte social, né? E aí a parte ambiental, você protegendo, recuperando só. Quer dizer, é um projeto que eu acredito que é fundamental para que a gente possa promover aquelas comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, né? Todo aquele entorno, os quilombolas que estejam aí, que a gente eles possam fazer parte da riqueza que vai ser criada com esse grande desenvolvimento que vai ser essa Revolução Verde. Agora, o que eu desejo é que esses projetos andem rápidos e que a gente possa atrair outros colaboradores para essa iniciativa, que a gente possa, JBS, que tem uma ramificação mundial, possa ser catalisadores, para trazer outros investimentos de outras empresas que querem contribuir, que querem ajudar mundo afora nesse nosso projeto. Tem tudo para atrair, inclusive o trabalho da Joanita Carolés, que é primoroso, ela que está à frente do JBS pela Amazônia, né? Com certeza vai atrair muitos investidores, muitos parceiros nessa jornada. Como você citou, é um projeto que fomenta a bioeconomia, gera renda, gera emprego para as comunidades na Amazônia, uma região historicamente relegada, e que agora pode assumir o seu protagonismo, e fazendo com que as pessoas que ali habitam não sejam mais atraídas pelo crime organizado, pelas atividades ilegais que ocorrem na nossa floresta. Agora, Guilherme, vamos falar do Full Investment Grade e dessa agenda ESG também. Um ponto decisivo, a gente sabe, é a governança. É um dos pilares mais importantes. Sem governança não dá para avançar no pilar social nem no pilar ambiental. O que você pode dizer a respeito desse pilar aí na JBS? Rosana, a gente tem sido reconhecido aí pelos principais stakeholders, né? Se pegar os relatórios, até os relatórios que nos deram o Investment Grade, eu acho que todos eles ressaltaram a evolução que a gente teve na governança para chegar com esse selo, né, de Investment Grade. Um exemplo disso, acho que é 2021, por exemplo, a gente chegou na maioria absoluta aí de conselheiros independentes. São os nossos 9 conselheiros, 7 são independentes. Além disso, 22% do nosso conselho é composto de mulheres, né? E aí também ganhamos um selo aí de Women on Board no ano passado.
Eu felicito a empresa por isso, mas vamos combinar, né, Guilherme, que 22% é um percentual positivo, mas precisa avançar, concorda? Sem dúvida. E temos um trabalho grande da empresa aqui que a gente tem feito de diversidade, de inclusão, que também vale a pena ser mencionado. A gente nota, né, Guilherme, mundo afora, um esforço, uma tendência mundial no sentido das grandes empresas serem cada vez mais transparentes, mais éticas nos seus negócios, porque isso gera não só melhor performance, mas também engajamento dos colaboradores, fomenta a inovação, tem uma série de benefícios. Governança hoje é algo visto não apenas como uma questão realmente moral, uma questão de justiça, uma questão de honestidade, mas é uma questão que está muito relacionada ao bom desempenho da empresa. Não, sem dúvida. Por exemplo, a gente desenvolveu internamente, com a ajuda, né, de uma empresa, de uma Big Four, um sistema que faz uma checagem automática de qualquer fornecedor que venha prestar serviço para a JBS. Então, a gente já teve, inclusive, mais de 700 fornecedores bloqueados e que isso ajuda, né, não só a gente, como outros parceiros. Né? A gente, no próprio nosso sistema da Pecuária Transparente, que a gente abre também para qualquer parceiro, a gente dá acesso a esses sistemas que a gente tem, ou seja, de forma a contribuir para que a gente tenha cada vez mais padrões mais altos de governança, não só na JBS, mas também nos nossos fornecedores, nos nossos clientes e para a sociedade como um todo. Até porque o crivo do investidor e do consumidor está cada vez mais severo. Eles realmente estão de olho nas melhores práticas de governança das empresas. Agora, para os investidores, um dos indicadores mais relevantes é o chamado ROIC, é o retorno sobre o capital investido. Esse também foi um destaque aí da JBS no ano passado, né? Com certeza. A gente pôde proporcionar aí um ótimo desempenho para quem investe na companhia. Né? Foi o terceiro ano que a gente teve de expansão desse retorno. Né? A gente passou de 12% para 16,5% em 2019, a gente subiu para 20% em 2020 e ano passado chegou a 24%. Né? Esse percentual tem que ser comparado com o nosso custo médio de capital, que é de 7,5%. Então, a gente vê que é um indicador relevante e demonstra o uso eficiente do capital que foi alocado na JBS pelos investidores. Guilherme, você trouxe para mim dados preciosos, bem elucidativos, expressivos da magnitude da empresa. A gente poderia aqui passar horas, né, falando de todas essas iniciativas da JBS. Infelizmente, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast. Então, eu gostaria de te ouvir, Guilherme. Que mensagem final você gostaria de deixar? Olha, eu acho que 2021 foi, de fato, um ano aí de reconhecimentos inéditos para a companhia, né? Como a própria conquista aí do Full Investment Grade e dos indicadores operacionais recordes que a gente teve, né? Lembrando aqui, foi uma receita consolidada de 350,7 bilhões de reais, um EBITDA de 45,7 bilhões de reais e um lucro líquido de 20,5 bilhões de reais, né? São resultados aí que comprovam, né, como a gente falou aqui nessa conversa, né, a excelência operacional da companhia, o excelente trabalho dos 250 mil colaboradores e também a nossa capacidade de entregar ao mesmo tempo retorno de curto prazo e crescimento. Ou seja, a JBS ela é capaz de agradar o investidor que foca nos dividendos de curto prazo e também para o investidor que quer investir no crescimento da companhia. Agora, Tomazoni, você fala com muita paixão, com muito orgulho de todas as conquistas até aqui. Eu te convido para a gente olhar para frente. O que a gente pode esperar para o futuro? Primeiro, sim, a gente falou até aqui, o Guilherme acho que deu detalhes aí, 2021 foi marcado por grandes conquistas da JBS e ele não é uma coisa fora da curva, não é um ponto fora da curva, como o Guilherme citou aí com detalhes, eu não vou me repetir. O que nós vamos continuar, a primeira coisa, cumprindo o nosso propósito, que é alimentar pessoas ao redor do mundo com o que há de melhor e de maneira mais sustentável. Né? Por isso tem o Net Zero, por isso nós estamos comprometidos, por isso que nós somos signatários do SBTI. Você falou em transparência, nós vamos dar todas as transparências, nós estamos seguindo à risca todo o programa do Science Based Targets. Então, é uma questão, para mim, fundamental, né, a transparência.
porque e da colaboração, porque a gente só vai fazer isso com colaboração de todos. E nós entendemos, além disso, a nossa responsabilidade perante todos os nossos stakeholders, eu vou repetir, são todos os nossos stakeholders, e vamos seguir buscando gerar valor para todos eles, de uma maneira mais sustentável. Estrategicamente, a companhia está muito bem posicionada, essa plataforma diversificada que nós temos, de locais que nós estamos. Nós estamos em 4 continentes com unidades produtoras. Essa diversificação por tipo de proteína que nós temos. Esse foco agora adicional em proteínas que têm alta possibilidade de crescimento, que nós entramos em novas proteínas de alto crescimento, coloca a companhia numa posição única, para enfrentar os desafios que nós estamos enfrentando de uma inflação global e numa oportunidade de capturar oportunidades, dado a condição do balanço robusto, como o Guilherme citou, que nós temos. Então, eu acho que o que tem pela frente é um crescimento sustentável da companhia, como o Guilherme falou, podendo atender o investidor com o foco do custo base, assim como o investidor que está buscando o crescimento no longo prazo. Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, e Guilherme Cavalcante, CFO da companhia, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast Valor Resultados 360. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Rosana. Foi um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar as estratégias da JBS, as nossas crenças e os nossos valores. Muito obrigado. Muito obrigado, Rosana, e até os próximos trimestres.